Você vê o que o Michel falou e você vai falar, ele precisa te cortar. Vamos lá. Você vai começar apresentando seu nome e sua profissão. Suas profissões. No seu caso é... Por que suas profissões? Ah, porque você é músico também. Ah, pode? Lógico, aí. Tá bom. Manda pra... Eu sou o Eric Quintino, eu sou professor de matemática, né? Eu trabalho como professor de matemática hoje, mas eu sou músico e sou formado na área de eletrotécnica e na área de química também, técnico em química. Vixe, você tem técnica em química? Tem. Seu ensino médio, você fez escola particular ou pública? Eu sempre fiz escola pública, sempre estudei Vida escola inteira. pública, sempre. Gracinha. Como você classifica a sua passagem pelo ensino médio? Assim, eu não era um aluno exemplar, mas também eu não era um aluno ruim. Então, assim, eu ficava ali entre os medianos. A gente não dá muito valor na escola, né? Quando a gente estuda, mas eu vi o peso de... Hoje eu vejo o peso de não ter dado valor quando eu podia ter dado valor, né? Quando eu só ficava por conta de estudar. Mas eu fui um aluno mediano. Não muito bom, nem muito ruim. Causa de recuperação? Por incrível que pareça, não. Então, assim, às vezes eu passava na risca, mas passava. Por isso que eu te digo mediano. Tinha matérias que eu dominava melhor, tinha outras que não. Inclusive a matemática era uma das que eu não dominava tão bem na época. Mas eu passei. Professor de matemática. Professor de matemática. Isso é Olha que ironia da vida, né? Ótima ironia da vida. Do que você sente falta do seu ensino médio? Assim, quando a gente está na escola, a gente sente falta das pessoas, né? Eu sinto muita falta das pessoas, dos amigos que eu conquistei na época. Porque hoje eu vejo que eles têm família, muitos estão casados, separados, com filhos, outros não. Mas assim, eu sinto falta. Tem alguns que eu ainda tenho convivência, mas outros não. Você ainda tem convivência? Tem alguns que sim. Eu conheço, vejo, às vezes vou na casa, mas raros, são poucos, né? Mas assim, das matérias. O pessoal acha que ensino médio, tipo, você vai ficar com os amigos forever. É, né? não é assim. Não é bem assim. Não. Mas assim, e na parte da escola, eu ainda vejo que a educação naquela época, por incrível que, assim, diferentemente de hoje, a educação, não que os professores nem os alunos não levavam a sério, mas a educação era mais completa naquela época, sabe? Ela tinha mais... o professor tinha mais autonomia. Você é da época que tinha um mês de férias em julho, né? Sim, ainda tinha. A gente tinha um mês de férias em julho. Tinha um mês de férias. Nossa, eu adorava. E assim, naquele tempo, se eu tirasse nota ruim, eu tinha um problema em casa. Hoje não, hoje quem tem um problema é o professor, entendeu? Então assim, eu acho isso muito errado, essa autonomia do professor. Porque às vezes o resultado ruim justamente não são todos. Quando um consegue, 1, 2, 5, às vezes alguns não conseguem porque não querem, né? Então assim, antigamente o problema era meu, né? Hoje o problema às vezes é o professor. Os pais não entendem isso. Lembrando que faculdade, problema... faculdade se vira, né? Mas também é pra você. Um conselho que você daria para quem ainda está no ensino médio? Dê valor, porque depois eu basei uma frase que eu escutei não faz muito tempo, mas depois mudou todo o meu pensamento, que a gente tem que dar valor no estudo, porque depois ele vai fazer falta. Porque lá na frente, talvez a gente pode escolher ser o que quiser, né? Mas desde que a gente escolha por opção, não por falta de opção. Então, e só o estudo abre a cabeça da gente. Aquela frase do Einstein é verdade, né? Uma mente que se abre uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original. É então, assim, o estudo proporciona esse conhecimento necessário para a gente crescer. Aí a gente crescendo o pessoal, a gente cresce o profissional, mas primeiro a gente tem que crescer dentro de nós, né? Então, assim, eu acho que é o estudo e o conhecimento que nos dá isso. O conhecimento não ocupa espaço, né? Então, assim, não ocupa espaço. Você tinha dúvida sobre o que você queria fazer de profissão? Tinha. Assim, eu não tinha... Eu era de família pobre. Então, assim, eu não tinha muitas opções. Meu pai, assim, não porque ele não queria, mas meu pai e minha mãe, eles não tinham condição de pagar uma faculdade para mim. Então, assim, eu sei que ele me bancou até os 18, eu trabalhava junto com ele. Meu pai é pintor de casa. Eu trabalhava junto com ele dos 14 para frente, dos 12 para frente eu trabalhava com ele. Não fazia muita coisa, mas fazia.
Ele falou, ó, tipo, eu consigo te bancar até os 18. Depois, se você quiser estudar, eu posso tentar te ajudar, mas eu não vou conseguir te pagar uma faculdade. Então foi por minha conta. Então, assim, no começo a gente fica naquela dúvida, eu preciso trabalhar, eu vou estudar, não quero só trabalhar. Eu perdi 5 anos pensando isso. Eu fiquei sem estudar durante 5 anos. Aí, depois disso, eu vi que eu não estava feliz no que eu estava fazendo. Eu falei assim, eu acho que o estudo vai me trazer a felicidade de encontrar o que eu quero fazer. Então eu fiz técnica em eletrotécnica, depois disso eu peguei gosto por estudar. Eu fui fazer obrigado, mas eu peguei gosto por estudar. Aí eu me formei, já emendei no técnico em química, depois o técnico falou, não, está na hora de eu fazer uma graduação. Já emendei na matemática. Eu queria engenharia, mas eu queria engenharia pelo status de ser engenheiro, eu nem sabia que o engenheiro fazia direito. Então, assim, a gente pega e eu fui para matemática, né? Eu queria engenharia, pelo status de ser engenheiro, mas eu não tinha possibilidade de abrir uma empresa de engenharia. Talvez um concurso fora. Ou ser conhecido de alguém, né? O famoso QI. Então, assim, eu não tinha essas possibilidades. E eu passei, fiquei de excedente, fui para matemática. Falei, não, vou fazendo matemática enquanto eu não entro para engenharia. Gostei. Então, hoje eu gosto do que eu faço, eu sou feliz. Eu sou professor e sou feliz pelo que eu faço. Lembrando que você formou em 2016, 2016. Né? E já é professor na faculdade. Designado, mas é professor na faculdade. Não interessa. Não interessa. Professor na faculdade. E um dia serei efetivo. Isso aí, um dia seremos efetivos. Seremos efetivos, né? Tá fazendo mestrado já. Mestrado. Não fiz quer. Amém. Amém. Vai terminar. Se Deus quiser. Amém. É isso mesmo, a gente tem que ir vencendo etapas, né? É uma etapa de cada vez. O meu agora é o mestrado. Depois do mestrado eu quero emendar outra coisa. E a gente que gosta de estudar e gosta do que faz, não é trabalho. A gente não tem que trabalhar, é diferente. Né? A gente vai por gosto. Eu, assim, pode parecer hipocrisia, mas eu daria aula 24 horas no dia, se fosse preciso, porque eu gosto. Não é maçante para mim estar dando aula, entendeu? Eu acho que maçante na nossa profissão é você ficar chamando atenção. É. Esse é o nosso desgaste. O desgaste é isso. Porque a nossa maior alegria, acho que a nossa maior recompensa, claro, a gente trabalha pelo salário, como todo mundo, mas a nossa maior recompensa é ver um aluno vencendo. Eu fico muito feliz quando eu vejo um aluno meu entrando na faculdade. Eu dei aulas em cursinhos populares aqui em Paço. A minha maior alegria foi ver uma senhora de mais ou menos uns 60 anos passando direto numa prova do IF de Minas. Então, assim, hoje ela faz administração no IF, que é um curso concorrido aqui em Paço, e ela passou direto, fez aula com a gente lá no cursinho. Quer uma recompensa maior do que você ver uma pessoa com 60 anos tendo uma possibilidade de crescimento? E assim, e foi mérito, não foi... Ela passou, ela estudou, ela se empenhou. E todos os resultados que a gente tem na vida é baseado nas nossas escolhas e nos nossos esforços. Então, assim, não adianta. Eu acho o mais bonitinho é que, tipo, ela tem 60 anos. É. Então, assim, ela não desistiu. Não, ela não desistiu. Ela, assim, ela tem família, tem filha, ela já é vó. Então, assim, não ela tem toda... e ela é de família humilde, ela fez um cursinho popular. Então, ela falou, não, eu vou estudar, eu quero estudar. E foi por mérito, ela não entrou ali porque alguém pôs ela ali, ela sempre estudou em escola pública. Ela estava há mais de 40 anos sem estudar. Ela estudou só até os 20. Ela formou no 3º colegial e parou. Estagnou. Olha pra você ver, 40 anos sem estudar. Fez cursinho 1 ano com a gente só. Você vê qual é o empenho da pessoa. E quer recompensa maior do que... Assim, minha maior alegria como professor nesse cursinho foi ver ela passando. Mais uns outros também. Mas é engraçado como a matemática a gente vai até pra vida, né? É a lei de Newton. É ação e reação. Nossa, não. Entendeu? Isso vale o vídeo. Toda ação tem uma reação. Se você estudar... Na mesma proporção e sentido contrário. Com certeza. Então, entendeu? Sua primeira impressão da universidade? Quando eu entrei ou agora? Quando você entrou. Agora não vale. Assim, quando eu entrei na universidade, eu tava... Como todo mundo, a gente é meio perdido, né? Só que, assim, os técnicos me ajudaram muito a perceber como que eu fazia para me estudar, por exemplo. Assim, eu peguei o jeito de estudar. Quando eu precisava me empenhar, a matéria que eu precisava empenhar mais, por exemplo, cálculo. Eu sempre fui bom em cálculo. A minha média em cálculo foi boa. Mas por quê? Porque eu sabia que eu tinha dificuldade. Então eu já estudava, não deixava a matéria acumular. Então, assim, nas que eu dominava eu ia mais tranquilo. Mas nas que eu não dominava, eu estudava muito.
Quando eu trabalhava, É na que hora do as meu pessoas- almoço, eu estudava. Eu estava estudando na Casa da Cultura, entendeu? Então, assim, e era todo dia, de segunda a sexta eu fazia isso. Então, assim, na primeira, eu já tinha essa noção do que eu tinha que fazer, mas eu sei que quem entra, por exemplo, sai do ensino médio, que as coisas são mais tranquilas dentro de uma faculdade, acontece muito isso, né? Você entra sem noção do que fazer. Mas você vai pegando noção, a gente não pode desistir, Mas né? eu acho que as pessoas têm uma noção errada. Tipo, elas acham que tem que estudar aquilo que elas gostam. Aí o que não gosta, a matéria que é mais. Uhum. É Aí, o contrário, né? é o O que você contrário. gosta, o que você gosta, você domina. O que você domina, você pode levar mais tranquilamente, porque você não precisa daquele esforço. Agora, o que você não domina, você tem que se esforçar, porque talvez é uma matéria muito importante. É. Maior dificuldade na faculdade. A maior dificuldade foi assim, foi trabalhar e estudar, sabe? Porque assim, eu entendo que os professores, eles precisam passar, precisam avaliar e assim, eu tenho uma certa concepção de cursinhos populares. Então assim, eu acho que a faculdade foi feita para pessoas que não fazem nada, assim, né? Que não trabalham, assim. Mas nós temos que ser resistência. Por quê? Porque assim, a faculdade foi feita para nós, a escola pública foi feita para nós. Então, assim, nós temos que ter resistência, tem que trabalhar, se esforça, dá certo. Quem se esforça consegue, né? De alguma forma. Se você não tem a oportunidade de não trabalhar para você poder só estudar, pudesse só estudar melhor ainda, né? Mas se você não tem, você tem que se esforçar e talvez você vá até melhor do que uma pessoa que não faz nada, né? Mas, assim, minha maior dificuldade foi essa, foi conciliar trabalho, estudo, vida social. Lembrando que você trabalhava em dois empregos, Eu trabalhava né? em 2 empregos. Ixi. Eu trabalhava em 2 empregos, assim, eu precisava, né? E assim, era final de semana eu tava tocando, e meio de semana eu tava trabalhando no emprego, e assim vai, mas assim, eu não tive dificuldade porque eu já tinha esse senso de que desde o começo eu precisava me esforçar e não deixar a matéria acumular. Se você não deixar as coisas acumular, você vai tranquilo. Vai tranquilo. Você vai. Você vai. O que você espera para o seu futuro? Então, eu tenho. Eu fiz um curso de empreendedorismo há uns tempos atrás. Eu achei que o curso não ia dar em nada, mas esse curso me revolucionou muito a mente, sabe? Me abriu a mente. Eu acho que a gente tem que ser empreendedor da própria vida. Então, assim, hoje eu não tenho sonhos, porque sonhos são utopia. Eu tenho metas. Então, assim, eu não descanso enquanto eu não conseguir essas metas. Por exemplo, meu mestrado. Eu posso não conseguir esse mestrado, mas eu não vou desistir do mestrado. Talvez eu não consiga. Se eu não conseguir, eu estou dando o meu melhor. É porque eu não ia conseguir mesmo, entendeu? Então, assim, eu vou para outra. Mas eu só paro da ideia do mestrado a hora que eu conseguir o mestrado. E depois que eu conseguir o mestrado, eu vou adiante. A gente tem que ter metas, porque metas são atingíveis, sonhos Você não. faz daquelas listinhas de metas? Eu sou bem. Como que eu vou dizer? Não, eu não tenho uma lista de metas. As metas ficam aqui, entendeu? Eu fico martelando elas na minha cabeça. Eu tenho que conseguir, eu vou conseguir. É isso. Antes não. A gente tem que largar um pouco de pessimismo, né? A gente, às vezes, a vida por si só, ela já é difícil. A gente tem aquele paradinha do copo, né? Um copo com metade de água. A gente pode enxergar o copo meio vazio, que é o pessimista, e a gente pode enxergar o copo meio cheio, que é o otimista. Tudo poderia ser pior. Tudo que acontece na Isso é vida da verdade. gente, a gente fala, nossa, e se a gente olhar para o lado, tem uma pessoa com uma situação pior que a gente, que Do talvez mesmo não está se jeito, que tem lamentando uma do jeito melhor. os nossos problemas não são, os meus problemas não são piores que os seus, são diferentes. Então, para mim, às vezes eu falo, nossa, a Dani tá de frescura. Mas não é. Talvez para você é um problema grave. Então, assim, nisso, a gente tem que levar a nossa vida, por exemplo. A gente tem que enxergar as possibilidades. Tem que enxergar tudo de uma maneira que poderia ter sido pior, mas também pode ser melhor. A gente tem que correr atrás desse melhor. Então, assim, eu baseei a minha vida hoje, eu era uma pessoa muito pessimista. Então eu comecei a ver que tudo poderia ser pior. E é incrível. Isso é uma vibe mesmo, uma vibração. A gente atrai o que a gente emana também e atrai. Então, assim, se a gente atrai forças negativas, sendo negativo, a gente vai ter só negatividade perto de nós. Quem gosta de ficar perto de alguém assim? Então, assim, a gente tem que atrair forças positivas. E a gente atraindo forças positivas, elas vão entrar na gente e a gente vai emanar para o mundo. Então, eu acho que, assim, isso entra na questão dos sonhos também. A gente tem que ter sonhos. Sonhar não paga. Mas a gente tem que transformar esses sonhos em objetivos.
Porque sonhos, o próprio nome já diz, é uma coisa inatingível, utopia, meta não. Eu tenho meta, eu vou atrás dela, né? O importante, ó, mais uma vez, é Newton, não ser inerte, a gente não pode ser parado, a gente tem que fazer alguma coisa. Isso parece um coaching, né? Mas assim, a área de... Nossa zona de conforto é o melhor lugar que tem. Ele é confortável, mas nada cresce lá. Então a gente tem que sair da zona de conforto, entendeu? Tem vontade de fazer mais um curso de graduação? Então, uma vez, um professor meu, até foi o Vaguinho, ele falou uma vez assim, a gente estava conversando numa conversa formal de alunos, aí ele falou para um aluno chegou para ele e falou assim, nossa, Vaguinho, estou fazendo física. Aí ele falou assim, que bobeira, cara. Porque se você fizer uma outra graduação de matemática, física, você não sai do parâmetro de professor, você vai ser a mesma coisa. Não muda. Então, assim, faça uma engenharia ou muda totalmente. Então, Uma assim, enfermagem. ou melhora o seu curso, que você vai sair de um patamar, você vai para um patamar acima, ou faça outra coisa, não faça a mesma coisa. Eu tenho Entendeu? aluno, a gente tem aluno, nós temos, né? Você também dá aula no primeiro período, de enfermagem e direito. São formados em enfermagem e direito. Sim, tem uma contabilista também. Tem uma contabilista também. Tipo, Pra você ver. Então, assim, eu penso em melhorar o que eu tenho. Talvez um curso uma vez para engrandecimento pessoal. Eu morro de vontade de fazer música, que eu gosto de música. Eu morro de vontade de fazer, vamos dizer assim, uma engenharia também, talvez, mas assim, engenharia seria pelo status de ser engenheiro. Eu acho que eu gosto disso. Mas assim, hoje eu melhoraria o que eu tenho. Talvez um doc, um pós-doc, então assim, essas coisas, sabe? pós-doc seria maravilhoso. Então, eu quero melhorar o que eu tenho. Eu gosto da matemática, né? Então, assim, talvez música. Um dia eu faria música ou sociologia, porque eu gosto de Mas discutir aí ideias, música entendeu? você... Uma Não. coisa assim, entendeu? Música Sociologia você ou também não estaria psicologia. saindo muito, né, Não. do ramo da Não, matemática. até porque eu estudo, né? A minha parte de estudo, assim, eu gosto da música, então o meu projeto da extensão da UENG era de música. Eu vou tentar levar o meu projeto de música para o mestrado, vou tentar fazer para o doutorado, então assim, eu pretendo, sabe? E seria o curso que eu faria, música, mas por engrandecimento pessoal. Você toca só violão? Não. Violão, guitarra e contrabaixo. E Pra algumas mim outras tudo coisas. de corda. E algumas outras coisas. Gaita, mas assim, eu toco pouco. Eu toco alguns instrumentos. Mas pouco. Mas tocar mesmo, Tocar é mesmo, o esses instrumento três. que eu tenho, que eu consigo dominar melhor, né? Porque assim, não é. Eu domino melhor violão, guitarra e baixo. Seria. Muito top. Então a gente encerra.